Oi, gente. Boa noite. Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre depressão. Um assunto muito sério, a qual tem atingido muitas pessoas, independente de idade, jovens, pessoas de idade média, pessoas mais idosas. Muito tem se comentado sobre isso, né? A doença do século. E eu vim contar um pouquinho para vocês da minha experiência, do que eu tenho vivido durante os meus últimos anos agora e o que tem mudado na minha vida. Eu tô com essa cara bem cansada porque já são 10 horas da noite, eu trabalhei bastante hoje, graças a Deus. Só que eu estou sentindo de fazer esse vídeo ultimamente para as pessoas, né, que sofrem com esse mal e ficam tardando para fazer acompanhamento, para fazer o tratamento. Eu fui diagnosticada com depressão desde os meus 16 anos de idade. Desde lá eu fiz vários tratamentos, vários acompanhamentos. Fiquei um tempo sem fazer acompanhamento por várias questões. O problema da pessoa quando tem depressão, ansiedade é quando fica bem, para de tomar medicação. E eu cometi esse erro alguns anos atrás. Na minha gravidez, exatamente, vai fazer 7 anos, né? Aliás, já fez 7 anos que eu fiquei grávida. E na minha gravidez eu tive uma crise extremamente forte de depressão por problemas que eu tive na época. Enfim, pessoais. Tomei antidepressivos durante a gravidez, tive problemas com a depressão pós-parto durante um bom tempo. Como algumas pessoas sabem, meu filho nasceu com várias questões de saúde, alergia alimentar grave, depois foi diagnosticado TDAH, autismo, e foi só uma porrada atrás da outra. E eu acabo sendo sozinha para cuidar dele, então foi acumulando problemas, e eu fui me deixando de lado, fui me abandonando para cuidar dele. E nesses anos todos eu tenho vivido para ele, por ele, para o bem-estar dele. Tenho buscado tratamentos, acompanhamento, ter uma alimentação para ele correta, para ele não viver doente. Mesmo assim, ele tem imunidade baixa, tem as questões dele, fica doente, fica bastante doente. Então, toma várias medicações e nisso eu fui me abandonando. E ficava sempre, uma hora eu vou me cuidar, uma hora eu vou me cuidar. Só que do ano passado pra cá eu comecei tendo crises severas de ansiedade. Crises fortíssimas, as quais eu cheguei a ficar com a boca toda roxa, os meus braços formigando, eu não sentia os meus braços. O meu rosto formigava, a minha boca ficou formigando muito, tudo roxo. Fui socorrida por 3 vezes, por ambulância mesmo, assim, urgência. E aí eu vi que o cerco estava fechando para mim, eu precisava parar, precisava me cuidar. Esse ano tive também uma bênção muito grande na minha vida, que foi a abertura da confeitaria, só que ao mesmo tempo que é uma coisa que é um trabalho, eu amo o que eu faço, porém vem as responsabilidades, aluguel, água, luz, internet, as despesas. Quem trabalha como autônomo, com venda, sabe que nem sempre a gente consegue vender o esperado ou o que precisa para pagar as contas. Então, vieram mais crises de ansiedade, tive mais questões assim de estresse. E isso acabou me prejudicando mais ainda, eu fiquei mais doente ainda. E sempre adiando. Ai, uma hora eu me cuido, uma hora eu paro. Até que eu me peguei no mês passado. Eu já estava há alguns meses muito desanimada mesmo. Eu trabalho com confeitaria, com festas, com tudo que tem de ligação a isso desde os meus 14 anos. E eu sempre amei fazer isso. Sempre amei muito.
E hoje, tendo a minha confeitaria, que é a realização do meu sonho, era para eu estar feliz da vida e eu não estava. Alguns meses eu estava trabalhando para cumprir mesmo a agenda da loja, estava trabalhando para cumprir, para pagar o aluguel, mas não tinha mais aquele sentimento de felicidade em estar trabalhando. Eu chegava na loja, batia um desânimo, eu não sabia por onde começar. E no mês passado, com essa questão de não dormir, eu passava noites em claro. Há muitos meses eu estou passando noites completas em claro, com crises severas de ansiedade. Ia trabalhar virada por várias e várias vezes. Isso foi me dando um estresse, um acúmulo de várias coisas e foi aumentando. Minha pressão nunca foi alta, começou a me dar crise de pressão alta. E aí eu cheguei num ponto que eu cheguei na loja e eu precisava fazer bolos para colocar na vitrine. E eu simplesmente não lembrava como se fazia bolos. Uma coisa que eu aprendi desde os meus 14 anos. Eu simplesmente não lembrava. Comecei a ter lapsos de memória fortíssimos. Comecei a ter esquecimentos de coisas básicas, as quais eu sabia há muito tempo, coisas que eu já sei de cor e salteado. E eu comecei a me desesperar, porque eu percebi que a ansiedade, a falta de dormir, tava virando uma bola de neve na minha vida. E aí eu parei, brequei, falei, eu preciso me cuidar, preciso me colocar à frente um pouco, não deixar de cuidar do meu filho, não deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas eu preciso parar, sabe, me cuidar, me amar. Eu preciso voltar a ter esse cuidado comigo mesma, antes que essa cabecinha aqui pire de vez e não volte, né? Porque, infelizmente, a depressão, a ansiedade vai virando coisas maiores e vai acabar agravando e se tornando coisas muito mais graves. Então, Então, eu parei e brequei. Parei para atender minha cria. Então, voltando, eu tive que pisar no freio e me cuidar. E graças a Deus, desde que eu voltei, na realidade, a tomar a medicação, eu entendi o quanto que eu precisava me cuidar, eu entendi o quanto que eu precisava parar, sabe, voltar pra viver. E graças a Deus tem dado muito certo. E o que eu tenho a dizer pra vocês, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que tem. Ainda não tem diagnóstico de depressão, ainda não tem diagnóstico de ansiedade, ou de estresse, ou de várias outras doenças. Mas procurem ajuda médica, procurem medicação. Infelizmente, a gente não quer ficar dependente disso, mas às vezes é necessário. Eu sozinha, eu estava chegando num ponto que estava vendo um momento de pirar de vez. Porque com os lapsos de memória que eu comecei a ter, eu entendi o quanto que eu estava sobrecarregada, o quanto que eu precisava parar e voltar para tomar essas medicações. E muitas pessoas acabam não tomando. Algumas porque não sabem que tem essa doença, outras porque simplesmente acham que sozinhas vão conseguir. Não consegue, gente. E não adianta falar que é frescura, é falta de Deus, é qualquer outra colocação que vocês queiram. Eu tenho minha fé gigante, eu tenho meu contato com Deus, assim, só eu e Ele sabemos o que nós vivemos. Não é questão de fé, não é questão de força de vontade, é questão de saber reconhecer que nós precisamos de ajuda e buscar ajuda, antes que seja tarde demais. Muitas pessoas têm tirado a própria vida
para acabar com essa dor, porque é uma dor imensa que nós sentimos, é um buraco muito profundo que nós sentimos e não tem nada. Não tem realização pessoal, realização profissional, realização familiar que tampe esse buraco. Por mais realizado que você esteja na sua vida, nada alcança. Então, infelizmente, é algo que eu já tinha vivido isso antes, de parar e tomar medicação, de fazer esse tratamento, de me cuidar, e agora eu voltei. Então, eu achei importante passar isso para muitas pessoas que talvez não querem começar o tratamento. Procurem ajuda. E eu tentei sozinha por muitos anos. Eu tentei de todas as formas. Eu busquei várias outras formas e não consegui. Então, antes que seja tarde demais, para você, se você tem depressão ou se você conhece alguém, ajude essa pessoa a procurar ajuda médica, a se cuidar, fazer o tratamento. A cabecinha fica mais leve, a gente consegue dormir mais tranquila. Os problemas continuam aí, todos eles continuam aí, mas hoje eu consigo pensar um pouco melhor, consigo ficar um pouco mais centrada para poder resolver, né? Consigo focar para resolver por onde começar a resolver. Voltei a ter prazer no meu trabalho, na confeitaria, de atender todo mundo. Voltei a sentir alegria, né, no meu trabalho, na minha vida pessoal. E não quer dizer que eu não sentia porque não era bom. Meu trabalho continua o mesmo, minha família continua a mesma. Eu é que não estava bem. E isso é que nós precisamos reconhecer e fazer esse tratamento. Então, antes que seja tarde demais, procure ajuda. Não é feio, não é humilhante, não é... Simplesmente se cuidem. Se cuidem, cuidem da cabecinha. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E se nós não nos cuidarmos, né, daqui a algum tempo, muitas outras vidas vão se perder. E a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Então, se cuidem, parem, procurem ajuda. Voltem a se amar, voltem a amar as pessoas que estão à sua volta, a amar o que você faz. E é isso que eu queria falar pra vocês, né? O que acontece comigo, está acontecendo comigo. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, essa chance de reconhecer que eu preciso realmente me manter no tratamento e que eu precisava voltar com as medicações para o meu bem mesmo. Então, se cuidem, fiquem bem, procurem sim, gente, procurem ajuda médica. Tomar medicação não é fraqueza, muito pelo contrário. Reconhecer que você precisa e fazer o acompanhamento mostra o tamanho da sua força. E quando nós começamos ou voltamos a fazer o tratamento, nós entendemos o quanto nós precisávamos disso. E muitas vezes nós deixamos de acreditar em nós mesmos, deixamos de ter força de vontade, de alegria de viver, por não querer tomar uma medicação, por não querer fazer um tratamento. É muito importante tudo isso. Então, boa noite, fiquem bem e se cuidem.